Igaraçu significa canoa grande na língua indígena natural daqui. Então ela é a nossa canoa grande, o nosso barco que é a porta para levar a saúde até lá. Na maioria das vezes, quando a gente quer se comunicar com a Igaraçu, a gente faz via rádio, a rádio local da cidade. A gente vai aqui e manda um aviso. Alô, a Igaraçu vai passar hoje na comunidade Espírito Santo, a Igaraçu vai passar hoje na comunidade de São Joaquim. Numa viagem de 20 dias, o dentista ele atende 400 pessoas. E um médico, bem mais, a enfermeira, acho que em torno de 380 a 420, então é muita gente atendida. Além do médico, nós temos uma enfermeira, 2 técnicos de enfermagem, que um é responsável pela sala de vacinação. Nós temos a cirurgiã dentista, a auxiliar da cirurgiã dentista, há uma biomédica que é responsável pelo laboratório, uma técnica de análises clínicas, o comandante, o marinheiro de convés, marinheiro de máquina, um auxiliar de serviços gerais, uma cozinheira e um vigia. A gente consegue levar uma saúde de qualidade, que é o que preconiza o SUS, até eles. Então, mesmo com tantas dificuldades, que é vazante de rio, cheia de rio, eles são atendidos de forma humana, eles são atendidos de forma com qualidade. Porque muitas vezes o sistema único, ele oferece o serviço, mas ele não consegue ver a realidade do paciente. E quando a gente está lá dentro da UBS Fluvial, que você vai até o local onde ele reside, um local onde ele se isola, lá a gente consegue ver as dificuldades que ele tem, né? Então a gente consegue adequar todo o serviço, o atendimento, a assistência, o tratamento, de acordo com a condição de vida no qual ele se encontra. Eles eram atendidos em barco de madeira, onde se fazia muitas exodontias. Para eles começou a sentir dor, tinha que fazer a extração do dente. A maioria das crianças na faixa etária de 0 a 3 anos já chegava na UBS com dor de dente. E as mães já chegavam querendo fazer a extração desses dentes nessas crianças, né? Então, assim, foi muito impactante ver que bebês estavam com cárie, né? Começamos a pensar em alguma coisa para que esse quadro fosse revertido, que a partir de então a gente começasse a mudar a realidade desses ribeirinhos. Então a gente quis mostrar para as gestantes que se a gente conseguisse fazer um trabalho desde o início do pré-natal com essas grávidas, a gente poderia reduzir muitas doenças e melhorar a qualidade de vida junto à comunidade. A parte da enfermagem começou a encaminhar todas as gestantes para que a gente acompanhasse elas e fazer todo o tratamento e fazer as orientações, a educação e saúde necessária para quando ela tivesse esse bebê, não acontecesse o que vinha acontecendo antes. Decidimos que todas as grávidas iriam ser atendidas na consulta odontológica em todas as viagens, tanto para serem tratadas, para não ser um foco de infecção e porque precisava, né, também, quanto para prevenir as cáries nesses futuros bebês. Então a gente começou a mostrar para a mãe que, assim como a importância da consulta do pré-natal com a enfermagem, com o médico, há necessidade do acompanhamento também periódico com o odontólogo, para prevenir. Eles falaram que é para mim cuidar bem da boquinha dela, a limpar toda manhã, uma vez por dia, dar banho nela. Quando sair os dentinhos tem que escovar umas 3 vezes por dia. Na língua você lava, passa novamente, até ela ficar bonitinha assim, ó. A gente começou com a educação em saúde na recepção, né? De que a prevenção era a melhor opção para eles e que o tratamento tinha que ser feito por conta de a maioria já ter a estrutura dentária já quase que destruída, né, completamente, mas que os que davam para tratar a gente tinha que tratar. E aí começamos a trabalhar nesse sentido, fazendo a educação em saúde, né, para que eles viessem a se conscientizar e aos poucos fomos conseguindo. Aí quando eu cheguei lá, levaram minha filhinha para ir para fazer a limpar assim, a boquinha dela. Aí depois ela foi na vacinação e eu fui na enfermeira também.
A gente se considera uma família mesmo, porque a gente passa 20 dias, dependendo da vazante do rio, ou até 12 dias juntos. Então, a gente tem que ser muito unido, é sempre um ajudando o outro. Tem um compartilhamento muito grande de experiências, de tudo que é necessário aqui na Igaraçu. E a gente acaba aumentando essa família com a população. Eles são muito amáveis. A gente está lá a trabalho, mas eles tentam agradar a gente como se, não sei, como se a gente fosse da família mesmo e estivesse fazendo algo que fosse diferente para eles. Quando não, a gente está levando saúde, está levando assistência, uma coisa que eles têm direito, né? Eu acredito que o SUS pode dar certo e depende mais de nós que estamos na ponta, de querer fazer melhor, fazer a educação em saúde para poder prevenir futuras doenças. Eu faço a minha parte para que isso dê certo.